Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Pelosi e estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Olá, queridos telespectadores, hoje estou apresentando o canal da Brenda Santunione. Hoje nós trouxemos uma convidada especial, é a Tereza Batalha. Ela é psicopedagoga, hoje atuante como psicóloga e mãe de 2 filhos com autismo. Tereza, eu queria que você dissesse um pouco para nós como foi sua trajetória profissional e pessoal. Aí você pode decidir por onde começar. Ok, vamos pela trajetória da maternidade, né? Que eu acho que é ela que me jogou na trajetória profissional. Primeiro, agradecer pelo convite, pelo canal. Eu já queria vir já há algum tempo, tá? E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, poder falar para as pessoas sobre o autismo, sobre essa trajetória. Eu já estou mais à frente do que as pessoas que estão começando a lidar com essa situação. E eu me sinto enaltecida nesse momento por poder passar algumas mensagens. Eu sinto, inclusive, em falha e não poder deixar mais em evidência a minha experiência, que parece eu ter conseguido ser bem sucedida nessa questão da maternidade, porque eu consegui conciliar a maternidade com a vida profissional e consegui profissionalmente também ser muito bem sucedida na carreira. Prosperar, né? Eu sinto que eu consigo sustentar meus filhos, eu consigo essas coisas bacanas que nós, mulheres, gostaríamos de fazer, que ter uma vida profissional mais consistente, ter uma maternidade com qualidade, e essas coisas aconteceram na minha vida. Então eu gostaria de deixar isso para as pessoas, tá? Assim, um grande prazer para nós ter você aqui. A gente também se sente lisonjeada em ter sua contribuição, porque o que você tem para compartilhar é muito importante, né? A gente vê hoje como um desafio muito grande das mulheres conciliar a maternidade e a carreira profissional. E não é fácil, de fato, principalmente numa maternidade atípica, principalmente quando se trata de mulheres que seguem em carreira solo, vamos dizer assim, a criação dos seus filhos, né? Então, sua contribuição aqui, a gente não tem palavras para descrever. Tá ótimo. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração, tá? Vocês são muito carinhosos, canal, tá? Obviamente eu caí em Viçosa, como tantos jovens veem, né? Eu vim para estudar aqui, fazer faculdade e obviamente, me casei aqui como estudante também. Com quantos anos você veio para cá? Eu vim muito cedo, né? Eu vim aqui eu costumo brincar que eu acho que antes de eu nascer eu sabia que eu ia vir para Viçosa. Como tantos, né? Que às vezes vem aqui Viçosa, tem aquele projeto de vir para Viçosa, né? Estudar, fazer que os pais já têm isso, né? Esse projeto que antecede
às vezes até a existência do filho, né? Exatamente. Quando, né, tem que ir para Viçosa, tem que fazer uma faculdade. Então, eu tenho mais meus irmãos que vieram, então eu vim nessa leva. Quantos com todos, irmãos né? você teve? Eu tenho 5 irmãos. Nossa. Estão espalhados pelo mundo, tá? Ixi, Mas que tenho riqueza. 5. Tem alguns, 2 aqui, os demais estão fora e bem longe, né? Então, mas foi assim que tudo aconteceu, né? Eu vim com os irmãos, a gente... aí me casei, e aí o que me surpreendeu, eu vim, né, para estudar mesmo, e eu tive o meu primeiro filho, e o Gustavo, né? Hoje ele está com 32 anos, ele fez 32 anos semana passada. Deixa eu ver, 32 anos atrás. E quando o Gustavo chegou na minha vida, muito desejado, claro, mas estudante. Como estudante ali, gestante, já? Chegou, obviamente, o Gustavo, e o Gustavo, quando chegou na minha vida, eu não sabia o que estava acontecendo com ele, né? E já a criança autista, né, ela já chega dando alguns sinais, e o sinal que o Gustavo deu foi muito assim, ele não se adaptava, ele chorava muito, dava bastante trabalho como bebê, mas assim, estava crescendo em condições normais, entendeu? Então, assim, que é a grande questão para o autismo, né? Que é o que está acontecendo? Naquela época, em todos os profissionais que eu levava, mas todos eram unânimes em dizer que não estava acontecendo nada e que era um problema, né, de mimo, de excessos, né, de mãe. Então, eu lutei uma com preocupação essa... exatamente, de que é mãe. exagerada, que às vezes estava mimando demais. E eu segui com essa condição. Foi o grande achado meu quando, nessa situação que a gente vai começando, eu sempre fui muito curiosa, é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Na época a gente não tinha essa internet, essas informações. Nos anos 90, né? Eu tinha que, exatamente, eu tinha que buscar informações, e foi lá no Rio que eu achei um livro, até foi naqueles... Qual é o nome que a gente dá para os livros usados, né? Sebo. No Sebo, isso foi num Sebo que eu encontrei um livro e encontrei outros que falavam sobre autismo. Até Salomão, autor, né? Um senhor famoso naquela época. E aí eu comecei a me inteirar. Então, assim, uma coisa que eu vi que eu realmente achei, eu estava em dúvida, ele tem esquizofrenia ou autismo? Eu comecei a ver que havia alguma coisa ali. Pensei, isso não é normal. Que afeta o comportamento, exatamente. né? Então eu tinha que... A criança começou a falar, parou de falar. Que acontece muito isso. Teve essa regressão. Teve essa regressão, teve a questão da fixação nos alimentos, essas condições todas. Ele só balbuciava quando regrediu ou ele falava de fato? Não, ele começou a falar mesmo. Né? O retorno a essa fala também foi um outro trabalho que eu fiz. Fiz muitos trabalhos, né? E, inclusive foi o que me jogou nessa área, né? Tudo me tornei psicóloga, recursos, né? Sem recursos. Era tudo, foi muito sofrimento. Então, eu tenho histórias muito interessantes assim de sofrimento. Emagreci muito, era muito magra, assim. Foi realmente momentos de muita... Com o Gustavo foi muito difícil, porque eu não sabia e eu tinha um mundo à minha volta dizendo que estava tudo bem. Que estava tudo bem. E que se estava mal, o problema estava sendo comigo, com a criança. Então, é sempre assim, né? Exatamente. É culpa o tempo inteiro. Isso, né? Mas assim, eu não desisti. E foi um grande achado, foi que eu comecei a pesquisar, e aí e naquela época era revista mesmo, jornais. Eu descobri que no Rio tinha a Associação dos Autistas do Rio de Janeiro.
entendeu? Sim. Na Estrada da Canoa, que era a associação, eu falei assim, eu vou até Que lá. foi fundada em 1980 e Sim, alguma coisa. foi uma coisa, ela foi antes, recente. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi que era um senhor que era pai de uma filha autista e ele estava sofrendo muito com aquela situação. Né? Não E tinha ele me material, recebeu, né? não tinha nada. E ele estava enfrentando assim, porque naquela época em que o Gustavo, um pouquinho antes, existia uma crença de que autismo era uma condição que é da maternidade. E isso Aham. perdurou até Da mais mãe uma... geladeira, É né? isso, aquilo perdurou muito ainda, entendeu? Aham. Eu cresci com Ainda meus... até hoje. Eu né? acho que pode ainda ter, mas eu Um acho que já... resquício. É, resquício, mas não está tão forte assim. Aham, Na só época uma aquilo sombra. era... E ele viveu muito isso, entendeu? Ele estava um pouco mais à frente comigo, então ele estava sofrendo muito. E aí ali eu vi realmente onde eu estava. E aí eu perguntei qual que era a formação dele, ele falou que era engenheiro. Né? E aí eu fiquei assim, gente, como é difícil. Aí ele me indicou um outro profissional lá no Rio, com muito conhecimento em autismo, que eu levei lá, obviamente, e esse diagnóstico ele era feito nos Estados Unidos, entendeu? Para você Aham. ter ideia de como que ainda estava no começo. Sim. Aí mandaram era questionários, como, né, são feitos ainda, né? Aí foi mandado, quando o resultado do Gustavo chegou, eu já tinha certeza com o que eu estava lidando, aí era só ver o que se podia fazer com aquela condição, né? E, obviamente, eu pensei que precisaria também dar continuidade à minha vida, uma família, né? Sim, é E aí- interessante você Sim. falar isso, porque eu conheci uma médica, né? Isso há Sim. muitos anos atrás. Ela era médica na época no Copstar, que é um hospital super famoso lá no Rio de Janeiro, que só atende celebridade, né? Cirurgia plástica, é tudo feita lá no Copstar. Sim, Então, sim, era uma médica cirurgiã plástica do Copstar. Hoje o filho dela tem 36 anos sim. e ela teve que levar o filho para os Estados Unidos. Quando ela começou a investigação, não tinha a possibilidade de você mandar esse questionário, Sim, porque não tinha representante médico aqui sim. para preencher esse documento. Como é Sim. que é interessante, né? Então, Sim. até para você ter esse diagnóstico, a sua condição econômica tinha que estar acima da média, Sim. extremamente acima da média. Então, Com ela certeza. conseguiu e continuou perdida. Sim. Não adiantou muita coisa. Ela teve diagnóstico, mas não Uhum. tinha estudos Não científicos, tinha nada. evidências sobre nada. Isso que Uhum. se fala hoje com tanta banalização, vamos dizer assim, Sim. sobre evidência científica. Naquela época era impossível você ficar tocando nesse tipo de coisa, porque você ia fazer aquilo que fosse preciso ser feito. Sim, sim. Né? Então isso é muito interessante. Uhum. Já naquela época, em 1980, já não se tinha ali condições para uma família pobre Sim. buscar por um diagnóstico. Com né? certeza, entendeu? Era realmente essa a condição mesmo, né? Eu era estudantes, entendeu? Então, assim, não tinha. Mas quando foi esse diagnóstico foi mandado para os Estados Unidos, já não estava assim, não. Eu lembro de não ter gastos. Estava dinâmico, né? Já tinha melhorado um pouco. Mas quando a chegada do Ulisses foi assim, bacana, porque o Ulisses, ele, né, que é o meu segundo filho, A diferença de idade entre eles 5 anos. 5 anos. 5 anos. E Nossa, tem em uma 5 anos você como a gente está correu o falando ao mundo. vivo, eu tenho até que corrigir, que às vezes eu estou em viagem com eles e alguém percebe, porque eles são muito notados, e pergunta, eles são gêmeos? Aí eu, Parece, porque eles são altos. não, aí eu falo que sim, exatamente, que se eu falar que não, eu vou ter que vou ter que explicar, e eu não vou estar em condições de explicar às pessoas. Aí eu fico, sim, mas eles não são gêmeos. Tem uma diferença, aqui em Viçosa não, mas quando eu tô fora, é que as pessoas às vezes abordam muito, porque Viçosa as pessoas conhecem, né? É. Mas quando eu tô fora, assim, na praia, em algum lugar, as pessoas estão sempre fazendo essa pergunta. Aqui algumas pessoas até sabem o nome deles, né? Sim, eles são bem conhecidos, Aham. né? Bom, mas aí, prosseguindo, a chegada do Ulisses foi muito bem-vinda, muito interessante, porque o Ulisses, ele tem aquele autismo clássico e eu pude me doar mais. O Gustavo também, né? Que é aquele autismo de forma mais grave, né? Mas assim, com o Gustavo eu estava com todas as ansiedades. A chegada do Ulisses, o Ulisses estava com 3 para 4 anos, como sempre, como em muitas famílias, o pai foi embora. E aí, né, eu fiquei para cuidar de toda essa situação. Então, quase 10 anos de casamento, de união. Não, Seria eu fiquei isso? casada há 13 anos. 13 anos, né? E aí com para 4 anos ele foi.
E aí foi, né? Aí foi muito difícil. Como administrar essa condição? E você já né? tinha se formado ou você largou a faculdade para... Não, porque assim, eu tenho essa... Que bom que eu tenho. Hoje eu enxergo o que eu tenho. Na época eu não enxergava isso. Mas assim, se eu deparo com uma dificuldade, eu procuro entender sobre ela. E eu vou a fundo, entendeu? Eu estou vivendo... As dificuldades que eu vivo hoje, eu estou tentando entender. Por exemplo, eu quero inserir meus filhos em academia, em atividade física, que isso está sendo importante. Estou ficando mestre nisso. E eles estão adequando, tá ótimo. Então, assim, né, por exemplo, a questão nutricional, eu também procurei saber muito a respeito. Então, eu tenho essas curiosidades que me ajudam a driblar as situações, né, da vida. Porque você viveu um intensivão, Exatamente, né? intensivo foi. Isso amadurece, isso é muito bom. Eu falo, gente, só tem um jeito de amadurecer na vida, sofrendo. Entendeu? O sofrimento, ele traz muitos ganhos. E eu vejo assim o quanto eu fico à frente em algumas situações. Sim. Né? Então, assim, a gente não fica refém de muitas coisas. Das circunstâncias. Das circunstâncias. Então, a chegada do Ulisses foi... Eu tive que prosseguir, né, nessa trajetória sozinha. E isso, de certa forma, foi libertador. Porque eu pude criar os meninos da forma como eu achava que eu devia. Sim. Eu não precisava fazer um modelo para contemplar o social. Ou lidar com conflitos. Isso. Conflitos né? a mais, né? Eu não estou fazendo uma apologia a casamento, a separações, isso. Nem isso, mas eu estou dizendo que, para mim, eu, naquele momento, trouxe uma libertação, que eu pude fazer por eles aquilo que talvez eu quisesse fazer e eu não conseguisse. Porque eu queria fazer tratamentos, eu queria buscar, talvez na época eu não tivesse essa noção, mas eu queria buscar a rede de apoio aqui em Viçosa. O melhor profissional está aqui em Viçosa, as melhores como é que eu vou dizer, terapias, assistências estão aqui, então eu sei que não é assim que as pessoas enxergam, existem bons profissionais em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares. Mas eu queria eles aqui, Sim. né? Porque eu queria facilitar a minha vida. E hoje, ainda que eu tenha recursos para investir fora, eu não faço isso. O psiquiatra dos meus filhos sempre foi o mesmo. Sim. Eu nunca mudei, eu nunca fiquei porque... Eles foram aprendendo, ele, né, o psiquiatra, hoje conhece muitos meninos, então eu vou lá buscar só laudo, aquelas coisas. Porque já está tudo tão tranquilo, né? Já sabe tudo. Então, né? Então tem, não sei se a gente pode falar o nome. Pode, eu acho que é importante. É o doutor Laírton. Né? Doutor Laírton atende a maior parte da nossa cidade. Ele, né, uma pessoa que ele região. Acompanha. O doutor Laírton atende minha tia e meu tio, que são de São Geraldo. Minha tia, quando entra em crise, ela vem pra cá ver ele, tá tudo certo. Ela só quer ver ele. Mas, são ótimos, assim, são existem ótimos profissionais na cidade, mas assim, ele já tá assim, e não foi só ele, foram outras condições. A professora que acertou com o Gustavo, aí essa eu quero dizer o nome, por favor. Pode falar o nome Professora dela. Graça Nunes, ela foi assim um sucesso na minha vida. A Graça que hoje ainda tá na PAI. Ainda, a Graça é maravilhosa, sabe? A Graça tá na PAI há quantos anos? Ai, eu não sei dizer. É uma pessoa lá, que a gente tem interesse em chamar. É uma aqui pessoa também. que ela não, a sociedade ainda não descobriu ela, não descobriu o poder que ela tem na relação com o autismo. Ela é, eu vou te dizer, ela é um gênio, ela entende Às coisas... vezes isso é até bom, né, Tereza? Porque aí ninguém usa ela também. Assim, eu, de certa forma, eu a protejo, viu? Sim. Porque, assim, ela uma certa vez, porque a relação dela com o autismo é tão interessante, que ela pegou o Ulisses e levou ele para aula de desenho. E o Ulisses começou a fazer desenho, e é isso hoje. Tudo pela prefeitura, isso, né? Tudo pela... Gente, o que eu recorri à prefeitura não é brincadeira. Eu usei muito serviço. Mas teve que ficar gritando na porta ou não? Só foi utilizando mesmo aquilo que era disponibilizado? Eu não sabia... Eu não era só... Naquela época, eu era sozinha. Eu não tinha uma equipe para brigar comigo. Você não era de enfrentamento direto, não né? De embate? Não, se eu tivesse uma Amanda comigo, eu iria...
Faltou uma Amanda, naquela Se eu época tivesse uma faltou. Tereza comigo, Assim, não, faltou porque sabe, eu me recuava diante da dificuldade. É bom, não é por aí, claro, né? você não quer Então, não era sozinha. arranjar inimigos, que é isso que você vai conseguir. Tem que saber lidar com eles. Eu coloco hoje meus inimigos numa fila. Entra na fila de prioridade. Tem uns que eu tô jogando lá pro fundo que não me ameaçam em nada. Porque era assim, eu saía com 2 meninos na rua, era tudo muito difícil. Eu já tive, assim, por exemplo, uma experiência realmente difícil. Vou citar uma. A Polícia Militar, uma vez, prendeu meu carro porque eu parei na vaga especial, né? E aí não tinha o cartão. Sem o cartão. Mas anterior teve uma situação interessante. Mas isso, gente, lá atrás. Hoje não é assim. Já não acontece. Assim, o policial mandou eu sair da vaga porque eu entreguei o cartão, porque meu filho não era deficiente. Então, não é uma deficiência visível. Então, se não dá para eu ver, não tem. Não exatamente. existe. Mas assim, a gente entende a dificuldade ali. Porque assim, mas por que você tá com seu carro aqui? Se seu filho tá andando, saiu andando normalmente. Ele até fugiu, olha lá. Até fugiu. E eu andava com os meninos na rua e era assim, era impressionante. Mas eu já estava estudando, eu fiz pedagogia aqui em Viçosa, na universidade, depois fiz psicologia. Entendeu? Então, assim, minha vida foi... E quando essas coisas aconteciam, Sim. você buscava trazer conscientização para ele, porque, sinceramente, Tereza, a gente com a criança ali com deficiência, querendo fugir, dar fuga na gente, e o policial querendo entrar em embate, eu simplesmente vou aceitar aquilo que ele quiser fazer. Foi, no momento a gente... Só vai, deixa eu cuidar aqui, depois eu resolvo lá. O que eu fiz com ele? Pega o documento aqui, que eu ia sair correndo. Só ir ali. Porque eu vivo uma situação assim. Olha só como que eu vivo na rua. Isso é até hoje, né? Espera aí, Ulisses. Vem, Gustavo. Porque o Gustavo é mais lento e o Ulisses... Ele vai. E o Ulisses, assim, ele amadureceu muito, mas quando criança, em idades menores, não é? Ele corria nos lugares, ele fugia. E eu já vivi picos de estresse de ver ele fugindo. Aí eu lembro até eu ia no supermercado, eu só via ele passando assim, ó. Aí eu lembro daquele filme The Flash, né? Eu falei assim, The Flash, olha lá. Passava. E até hoje, ele é muito ágil, né? Ele é muito dinâmico. Aí eu tava falando, eu queria voltar, só pra gente não perder. Vamos voltar pra Graça Nunes. Pra Graça. Aí a professora Graça Nunes, ela falou assim, eu vou levar ele pro violão. Eu falei assim, tem chance, né? Loucura. Eu não acreditei, né? E foi um sucesso, entendeu? Ele foi para aula de violão, ele gosta muito de música. Ontem ele também, para você ter ideia, ontem eu cheguei em casa, é muito gostoso. Falo, gente, eu compartilho momentos tão gostosos. Ontem eu cheguei em casa, eu falei, tem que ter até um Instagram para eu fumar, ver. Eu abri minha porta, final do dia, exausta, cansada, e tô vendo ele lá na mesa, treinando uma música da Adele. Querendo aprender a tocar uma música. Gente, eu fiquei, gente... Empoderadíssimo! Assim, meu Deus. E eu vi a dificuldade dele caçando lá no Spotify para ele aprender. Aí eu fui no YouTube, cacei Encontrou a música que ele como queria. tocar essa música, porque ele faz aulas de violão com o professor Fischer, que é muito bom, excelente professor, né? Ele faz 2 vezes por semana. E faz aula de violino também aqui na orquestra, que é com o professor Ciro, né? Sim, o Ciro. Né? O Ciro vai vir aqui, né? Gente, maravilhoso. Vai vir aqui também. Ele é uma pessoa ótima também. É gosto referência, muito dele, né? Um musicista. Você criou um musicista. Com a ajuda da Graça. Com a ajuda da Graça, ele tem várias habilidades. O Gustavo já não tem tantas assim. Né? Com muitas limitações, o Ulisses tem e a gente vai praticando isso. Gustavo é o mais velho, né? Gustavo é o mais velho. As pessoas confundem, o Ulisses é mais novo. Eu vejo que... Bom, eu estudei, aí eu fiz a graduação em psicologia, a graduação em pedagogia, sou pedagoga, psicopedagoga, fiz a especialização em psicopedagogia e fiz a psicologia. Você fez a pedagogia, psicopedagogia e psicologia. E a especialização também em aprendizagem cognitiva, entendeu? Cognitivo comportamental. Então, assim, eu vim com essas formações e com elas que eu atuo, obviamente.
Aí foi isso, disso para ir para a minha carreira profissional foi um passo muito, né, curtinho, porque eu já estava muito envolvida, já estava com muito conhecimento, estudando, então assim, já estava mais possível, né? Já As tinha ali pessoas uma já começaram. habitualidade, né? Eu lembro de uma colega que era psicóloga também, e ela falou, eu estava fazendo trabalhos voluntários, com algumas dificuldades, e ela me chamou atenção para isso. Bom, mas quando você deixa de receber, você está prejudicando seus filhos. Ela me abriu os olhos. O nome dela é até uma psicóloga que começou a Univiçosa, né? O nome dela era Valdete, né? Uma pessoa maravilhosa, né? E Valdete ainda está aqui? Não, ela agora é professora Belém. É a Universidade Federal de Belém. Ela está ensinando lá, né? A gente se afastou pelas condições, né, e tudo. Gostaria de reencontrá-la, se ela souber. A gente vai Uma encontrar pessoa a Valdete maravilhosa, lá em Belém. né? Ok, né? Um Para beijo. ver o que ela está fazendo lá. Um beijo para ela, professora na área de psicologia, né? Ela deu aula aqui na UFV também, né, como profissional, né, como professora. E foi professora da Univiçosa, ajudou, né, a organizar lá a instituição no início, quando começou lá a graduação. Sim. Então, enfim, aí sim, então, quando eu abri um consultório, eu entrei num consultório com outras profissionais, depois uma clínica psiquiátrica da Juliana Bitaranz. Sim. Aí eu fui para essa clínica, né? Eu fiquei, durante o tempo em que essa clínica funcionou, eu atendi os pacientes psiquiátricos. Eu acho muito interessante essa questão do seu trabalho na clínica. É maravilhoso. Eu queria agora dar um tempinho para o intervalo, que aí você volta dizendo sobre esse trabalho na clínica, que foi muito enriquecedor para a sua atuação, né? Eu acho que foi mais que a minha graduação, eu costumo dizer. E as pessoas não têm ideia de como funciona uma clínica psiquiátrica, né? Então trazer isso aqui é muito importante. Com certeza. Vamos ao intervalo. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Pelosi, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Ok. Tereza, continue para nós sobre a clínica psiquiátrica. Com a clínica, tá uma delícia, tá o bolo. Olha, vocês nos recebem muito bem, tá? Para tomar um café. Ótimo. A clínica, o trabalho lá foi muito enriquecedor, porque eu pude entender como que é o transtorno psiquiátrico de outras patologias, né? Então isso porque eu tinha essa experiência com autismo, era muito grande, mas só estava com o autismo. E que inicialmente se confundia com a esquizofrenia também, né? Não, eu
eu acho que tinha essas questões todas, né? E lá não, lá como recebia de tudo, de todos os tipos de E transtorno. casos graves, né? É, Tereza? exatamente. Eu comecei a entender de alcoolismo, né? De dependência alcoólica, dependência química com outras drogas. Então aquilo ali foi realmente. Eu fui vendo que ser mãe de autista não é tão difícil assim. Não, não é. Gente, existem condições extremamente muito pesadas. E hoje no consultório eu vejo assim, gente, às vezes as pessoas trazem demandas e que estão tendo muito sofrimento, né? Eu vejo, gente, o autismo não é isso, não é esse peso, é uma condição que se a família souber, foi uma coisa que aconteceu comigo que eu achei muito bacana, sabe? Que eu gosto de colocar isso. Quando eu não quero que meus filhos deixem de ser autistas. Eu não tenho essa necessidade. Você não busca a cura, eu não né? busco isso. Para mim, vai ser autista e pronto, tá bom. Eles vão. Eu os amo. Eu os amo Da por forma que eles serem como são. Mas esse amor, assim, não é uma coisa assim. Romanceada, fantasiosa, a nível espiritual, por uma religiosidade. Não tem a ver com isso. Tem a ver o seguinte. Eu gosto deles. Eu curto o autismo neles. A diferença. Exatamente. Eu curto ver, por exemplo, Ulisses lá com toda a dificuldade não conseguindo tocar a música, né? Para ele aprender estava difícil. E às vezes se ele tivesse um entendimento melhor, talvez se ele conseguisse, típico, né? né? Linguagem. Vamos dizer assim. Exatamente. Então eu vejo assim que tem com tem as dificuldades beleza. eles conseguem, tem sua beleza, exatamente isso que você falou. E eu vejo as famílias, quando elas deparam com um diagnóstico, eu acho que isso também vem muito os profissionais. Existe um mercado muito cruel, que promete o que não pode. Que entendeu? promete e que embute uma urgência, uma culpa, onde não deveria existir. Nossa, exatamente. Principalmente profissionais que nem filhos têm. Exatamente. Então, muitos profissionais que cuidam dessas crianças não têm filhos, porque eles não saberiam lidar com crianças nessas condições e por medo eles decidem não ter. Né? Então, a gente percebe isso com muita frequência, sabe, Tereza? Sim. A gente vai observando, né, ao longo dos anos. Eu aqui observo Viçosa, observo Rio de Janeiro, São Paulo. A conduta se repete, né? Embutir essa urgência. Olha, se seu filho não fizer esse tratamento, o seu filho pode ser internado, o seu filho pode até morrer se ele não fizer esse tratamento. Enquanto isso, ela cobra ali valores altíssimos para um tratamento que não vai trazer uma melhora rápida, como ela diz que irá trazer, né, na vida daquela criança. Então, enxergar a beleza dentro dessas atipicidades, dentro dessas diversidades, até isso, às vezes, coloca a gente também num lugar de culpa, né? Eu já fiquei observando a minha, por exemplo, tem só 4 anos, num dia de chuva, ela nunca tinha saído na chuva. Isso para um autista é muito interessante, chuva e praia, é muito interessante observar eles. Ela foi na chuva e no início ela parecia que estavam acertando ela com pedra, assim. Que é isso? Batendo em mim sem controle de onde vem. E nisso que ela começa a olhar para o céu e ver que são só gotas, ela começou a abrir a boca e começou a rodar e a girar e sentir mais e olha para as gotas descendo. Filmei. E eu comecei a chorar com aquilo que eu achei lindo. E em seguida me veio uma culpa, gente, por que você tá achando bonito? É uma dificuldade que ela tá tendo, tira ela dali, sabe? Isso, a gente também vai lutando com essas coisas. Em enxergar que é belo e tudo bem. Não enxergar aquilo como uma dificuldade que eu deva também enfrentar e tratar todo o tempo. Porque a todo tempo eles querem embutir tratamento para tudo, Tereza, sabe? Isso é a maior questão minha que eu talvez quisesse deixar aqui. Que não é por aí.
os melhores profissionais, as melhores possibilidades de tratamento, elas estão perto de você. Estão aqui. Estão aqui. Se na minha época estavam, acho que hoje está mais Melhor ainda. melhor. Então fica, e eu acho que hoje com a internet, com essas propostas, então assim, e gente, não, criança não dá conta de excessos de terapia. Não dá. Põe em 2 no máximo por semana. Exato. Alivie isso. Aí as oficinas não, oficinas é maravilhoso. Uma aula disso, uma São coisa aqui. atividades, tem A escolarização é muito importante. Muito importante. Né? São interação social interação dentro do ambiente social, escolar. exatamente. Né? Agora, achar que vai colocar uma criança dentro de um consultório, gente, quem tá falando é uma psicóloga, tá? Psicóloga, CRP, direitinho, formação. Se não fosse psicóloga, seríamos julgadas Exatamente, aqui. não estou falando. Colocar uma autista dentro de um consultório e achar que ali vai ter desenvolvimento, sem chance. É um erro. É um erro. Isso é consumir dinheiro. Criança desenvolve, é na vida. Ali se pode ter orientações e direcionamentos de como se pode fazer ali. Principalmente pode-se fazer um direcionamento para os pais. Exato. Essas condições precisam. Eu quero. Isso é importante que os pais saibam disso, porque os pais ficam exaustos. Eles não têm recurso financeiro para tanto. É um ciclo sem fim, né? Tenta fazer um trabalho dentro daquilo que é possível, dentro das possibilidades, sabe? E não exceder nessa condição de fazer, de estar à mercê do que os profissionais estão prescrevendo. Exato. Porque, assim, é demais. É demais. Eu fico assim, desculpa, eu acho que... E tem evidência científica. Exatamente, tá em excessivo, entendeu? Exato. Não é por aí, meus filhos não passaram por isso, não passarão. Entendeu? Eu fui também, na minha época, assediada por profissionais que eles precisavam fazer terapia, isso e aquilo. Eu já sabia, não fui por essa via. E sugiro os pais que não façam. Primeiro, porque não vai ter o desenvolvimento esperado. Uhum. Vai ter um estresse dos pais, porque vai faltar dinheiro em casa. Entendeu? Com certeza, vai abalar o casamento. Isso, a relação e também o casamento, é um casamento também, ele como costuma a não comportar uma situação como essa. Não comporta. Então, às vezes os profissionais devem entrar até para isso, para ajudar nisso, né? Exato. Né? Assim, então a gente vê que essa equipe multidisciplinar, ela deve atuar não só observando a criança, mas o contexto em que ela está inserida e aqueles pais. Sim. Né? O que a gente percebe também, Tereza, é que esses terapeutas, quando eles têm ali, observam algum ganho naquela criança, o mérito é deles. E quando esse ganho não é alcançado, é problema com os pais. Então sempre está envolvendo os pais e essa questão familiar. Então, já que é isso que está envolvido, né, ao invés dos pais ficarem nessa busca incessante e interminável por terapias, principalmente numa região como a nossa, a gente está no município que tem 70 mil habitantes, mais aí as pessoas que vêm aqui para estudar, né? Os habitantes rotativos, vamos dizer assim, que ultrapassam 20 mil. Então a gente enfrenta uma situação dentro dessa cidade muito diferente das grandes capitais. A gente tem uma ausência muito grande de profissionais de saúde para atendimento. E eles também, de certa forma, se aproveitam disso para colocar o preço deles em cima dessas sessões de terapias. Então, a família que está desesperada, ela vai pagar aquilo que for preciso ser pago. Mas é interessante que a família não só busque pelo tratamento do filho, mas que tenha a consciência de que ela faz parte disso. Né? E que não basta só levar para um atendimento de 40 minutos por semana e esperar que seu filho tenha um desenvolvimento. Tudo depende do ambiente familiar, principalmente, que ele tem que ser propício ao desenvolvimento dessa criança. Então, dentro daquele ambiente familiar, você deve estimular o seu filho de acordo com o seu dia a dia mesmo. A gente não está aqui dizendo que você deve chegar depois de um dia intenso de trabalho e destinar 1 hora daquele dia para estimular o seu filho. Isso não acontece. Você estimula ele enquanto está cozinhando, bota ele para participar. Para participar da vida, né? Exato. Você estimula enquanto limpa a casa, bota ele para participar. Tem uma história interessante que eu estou trazendo, ela está acontecendo nesse momento. Por exemplo, eu sempre aproveito das situações do dia a dia
para desenvolver meus filhos. E esse desenvolvimento, ele acontece em todas as vias, né? De forma natural. De forma natural. Então, tem um lugar que eu, obviamente, vou citar nome, mas assim, tá acontecendo e tá assim, tá engraçado, né? Eu vou na loja comprar os produtos com meus filhos, com os dois. Eu vou porque eu quero. Você leva E os o dia dois. que eu levo é o dia que tá mais cheio. E aí a gerente chega pra mim toda carinhosa, e ela é muito bacana, bacaníssima. E ela chega pra mim: olha, a senhora não precisa vir, pode deixar que a gente leva pra senhora. Aí eu falei: Mas isso não, faz parte. assim, eu tô levando eles porque é educativo. Eu quero pegar, às vezes eu quero pegar a fila, eu tenho o direito de não pegar a fila, né? Mas eu quero pegar a fila. Exato. Às vezes as pessoas, olha, só não precisa pegar a fila. Eu quero que eles aprendam a enfrentar a fila e é gostoso esses enfrentamentos, né? Exato. Então, assim, colocar o filho na vida, no mundo, é muito importante. Porque você está oferecendo a via, aí vamos lá, aí vai ser mais, sejamos mais terapeutas aqui, sejamos mais psicólogos aqui. Sim. É a via de mão dupla. Eu dou a oportunidade ao mundo de conhecer o autismo. Porque a coisa mais triste que tem é isso que você está enxergando. Nós deparamos com profissionais que não sabem nada sobre o assunto, nunca soube, e às vezes querem prescrever condutas. Sim. Entendeu? Terapêuticas. Exatamente, Que vão terapêutica. definir Não só os o profissionais. desenvolvimento daquela criança. Eu falo que até a inclusão, a escola, o ganho, a criança que desenvolve com uma criança em condições atípicas, seja autismo, seja outra, Sim. ela já vai estar mais à frente. Nossa, Ela já desenvolve. tá à frente. Então, assim, o ganho é de via de mão dupla, mão entendeu? dupla, é de não é todos. assim. Gente, quem não tem o conhecimento, eu falo até que o meu desenvolvimento profissional, ele tem essa qualidade porque foi os meus filhos, foi essa interação Você com viveu essa realidade, né? eles me deram essa condição de ter esse empoderamento profissional. Sim. A faculdade, claro que dá a base, dá uma estrutura, dá conhecimento, mas de longe chegaria ao ponto que eu cheguei se não fosse essa trajetória. Sim. Tá? Eu entendo, Tereza, que a faculdade te dá conhecimento, mas a Sim. vida te traz sabedoria. Com certeza. E ao longo do tempo você vai adquirindo isso, porque é o Sim. conhecimento junto com a vivência, a observação da realidade Sim, das sim. coisas, é que você consegue alcançar uma sabedoria plena, uma Sim, sabedoria que você sim. consegue compartilhar aquilo que você viveu. Sim. E aquilo que vai se repetindo, porque o ser humano é previsível Sim. e as dinâmicas familiares e as dinâmicas de tratamento também são previsíveis. Com certeza. Então, o que eu percebo hoje, Tereza, hoje eu tenho um programa na rádio, né, Direito na Saúde, Sim. então as pessoas querem saber todos os direitos que elas têm. Acho que também tá um E o que eu exagero aí, né? tento, exato, Tá. então acaba perdendo a mão, isso já saiu do equilíbrio faz tempo. Então, o que eu tento trazer não importa o direito que você tem em primeiro lugar, mas sim o seu filho em primeiro lugar. Por mais que você tenha direito Sim. a um lugar de prioridade numa fila para você ser atendido mais rápido, faz com que seu filho entenda que ele também tem que esperar. Sim. Que ele não é prioridade na frente de uma pessoa idosa, ele não Com é certeza. prioridade na frente de uma gestante, Sim. ele não é prioridade da prioridade, né? Ele não é o alecrim dourado do mundo. Sim, Então, sim. ele vai esperar como qualquer outra pessoa, ele vai certeza. espernear, vai. Mas no segundo dia vai ficar melhor, no terceiro Sim. dia vai ficar melhor ainda. Uhum, Então, sim. tente encarar isso também com graça, né? Sim, Que a gente sim. viva em graça, né? Uhum. E em tudo dai graças também. Sim. Graças que meu filho tem saúde para se jogar no chão e ficar aqui nesse Sim. show sem fim. Sim. E vamos ficar aqui porque é aqui que ele tem que aprender a se desenvolver também, Sim, né? sim. Então, a gente entende que existem violações e elas precisam ser combatidas. Com certeza. Isso sem qualquer sim, sim. flexibilidade, mas que existe também essa falta de equilíbrio, uma falta de sabedoria dos pais naquele manejo do comportamento dos filhos, que vai afetar o desenvolvimento desses filhos. Sim. Né? A gente enxerga hoje, eu com minha filha na escola, tenho ali os colegas dela que convivem com ela, abraçam ela, chamam ela para tudo, eles sabem que ela não vai, mas eles vão chamar ela todos os Sim, dias, e um sim. dia ela vai. Um dia ela vai. Né? Então, Com é muito certeza. importante isso. Tereza, Uhum. a gente está encerrando o programa agora. Sim. Eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Eu queria muito contar com você aqui
em outros episódios que a gente ainda vai fazer. A gente pode fazer disso uma parte 1. Sim, E a gente falar de com forma certeza. teórica, profissional, sobre essas intervenções, aquilo que dá para ser feito e aquilo que não condiz com a realidade das famílias, para que a gente possa trazer esse suporte gratuito, de qualidade e de acordo com a realidade daquilo que se vive hoje dentro dessas casas. Ok. Obrigada, De Tereza. nada, eu vou estar à disposição Obrigada. de vocês, de ajudar. Muito obrigada a todos os telespectadores deste canal. Ah, é ali a câmera, né? Obrigada, tá? Por todos, falarem para os pais, em especial para as mães, né? Que é Dia das Mães no domingo. Exato. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a participação. Muito obrigada a todos. Muito Sim. obrigada a oportunidade que a Brenda nos deu aqui hoje.